Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Tática Didática. E no vídeo de hoje a gente vai analisar o empate do Flamengo contra a Chapecoense. Mais um empate do Flamengo, mais uma partida complicada do Flamengo que deixa cada vez mais distante a luta pelo Campeonato Brasileiro e que agora ficou bastante difícil. Mas antes da gente entrar nos tópicos, no assunto do vídeo propriamente dito, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like. Quanto mais like, mais esse vídeo vai aparecer para as pessoas poderem assistir o nosso conteúdo. Também quem quiser compartilhar, quem quiser comentar, fala aí o que vocês acharam do jogo, o que o Flamengo pode modificar, o que o Flamengo podia modificar nesse jogo. Ainda mais depois dessa análisezinha que a gente vai fazer junto. Então bora para a vinheta, que depois da vinheta a gente vai entender por que o Flamengo empatou esse jogo. Bom, o Flamengo trouxe uma mudança. O Flamengo tinha 10 desfalques para essa partida, né? Então o Flamengo veio bastante modificado, mas o Flamengo tinha a intenção de usar, a princípio, mais ou menos a mesma estrutura que ele vinha utilizando. Como o Flamengo teve a ausência do Andrés Pereira a ausência ainda do Arrascaeta, com o Michael, Bruno Henrique e Gabigol e Everton Ribeiro, ele ficou com dois jogadores que jogam pela esquerda e só o Everton Ribeiro que joga pela direita. Dos jogadores que são basicamente o time titular e o reserva do Flamengo. Então ele modificou a estrutura de jogo. Ele trouxe o Flamengo num 4-4-2 e quando o Flamengo tinha a bola, o Flamengo jogava praticamente num 4-2-4. A gente pode ver aqui a linha de 4 com esse U, né, que era Rodrigo Caio, Bruno Viana, Mateuzinho e Ramon, João Gomes e Ilharão de volante, e os quatro da frente, que eram Everton Ribeiro pela direita, Gabigol, Bruno Henrique, os dois atacantes, e o Michael aberto pela esquerda. O jogo foi muito morno, o Flamengo tinha a bola, não conseguia agredir a equipe da Chapecoense, e o Gabigol e o Bruno Henrique, eles ficavam alternando a saída da área para poder ajudar a construção da equipe do Flamengo, que mais uma vez não funcionava. E foi assim que o Flamengo conseguiu fazer seu primeiro gol. O Gabigol sai da área, vai pelo corredor, o Everton Ribeiro percebe que o Gabigol está ocupando o espaço no corredor lateral. O Everton Ribeiro ataca a profundidade e o Mateuzinho vem por dentro, faz um 2, faz um 2 com o Gabigol, tem um drible, né, uma situação aqui de 3 jogadores da Chapecoense contra ele consegue driblar, ele faz a finalização e faz o gol que abre o placar do Flamengo. O Flamengo realmente tinha mais a posse de bola, a Chapecoense vinha nos contra-ataques, gerava um pouco de perigo, mas parecia um resultado ok. Só que logo em seguida, 2 ou 3 minutos depois, a Chapecoense recupera a bola com um erro de passe na lateral do Flamengo, e reparem como o Flamengo estava deixando espaço. A gente já vinha falando sobre as deficiências tanto ofensivas da construção, como que o Flamengo deixa espaço defensivamente, como que o Flamengo tem sofrido defensivamente, tem sofrido falhas defensivas, e olha como o Flamengo deixou espaço na Chapecoense, e nesse lance a Chapecoense empata a partida. Tem a finalização, o Gabriel Batista chega a defender, mas no retorno do lance, a Chapecoense empata o jogo e o jogo já começa a ficar um pouco mais quente. O jogo não era aquele jogo onde uma equipe dominava muito a outra, mas era um jogo de muita trocação direta, era praticamente ataque contra ataque, e onde as duas equipes não conseguiam marcar bem o adversário. E aí a Chapecoense vem pelo corredor direito, o corredor esquerdo da defesa do Flamengo, e faz um gol que é um dos gols que mais saem no Brasil, que é as costas do lateral, que os laterais brasileiros têm muita dificuldade, que é quando o atacante ataca esse espaço às costas. O jogador brasileiro tem muita diferença de ter essa mentalidade zonal, de fazer essa divisão de referência, que é mapear o espaço do jogador, a gente já também comentou sobre isso, que é mapear o jogador às costas do seu adversário e a bola.
e depois de um cruzamento, a Chapecoense vira a partida logo em seguida. Isso já demonstrava que o Flamengo estava com muita dificuldade defensiva, tinha muitos problemas defensivos. A Chapecoense conseguia construir pelo lado esquerdo com bastante facilidade, mas o Flamengo ainda assim também tinha algumas chances, né? Como a gente falou, era um jogo de muita trocação. E numa transição que talvez seja das características do time do Renato Gaúcho, a única característica que funciona hoje em dia na equipe do Flamengo, o Gabigol dá um belo passe para o Michael, o Flamengo recupera a bola, dá um belo passe para o Michael, e o Michael faz a jogada também individual de driblar o goleiro, mas já estava no 1 contra 1 contra o goleiro, dribla o goleiro e o zagueiro e empata a partida no finalzinho do primeiro tempo. Aqui a gente demonstra como que o Flamengo, o que dificultava o Flamengo, o que fazia com que a Chapecoense, na verdade, conseguisse esse espaço, era como o Flamengo tentava realizar uma pressão no adversário e essa pressão era facilmente batida. O Flamengo não venceu os seus duelos defensivos. Durante toda a partida, o Flamengo não venceu duelos defensivos. O Flamengo pressionava o adversário e o adversário às vezes dividia a bola com um pouco mais de vontade, um pouco mais de força e conseguia seguir a jogada. Então, a equipe do Flamengo veio numa intensidade muito baixa e não conseguiu vencer duelos. E aí a gente demonstra aqui como que a bola tá até sendo disputada. O jogador da Chapecoense tentou um passe que a bola rebate no Ilharão e está sendo disputado aqui, mas olha como já tem a projeção do jogador da Chapecoense nas costas do Ramon, e esse aqui é o Rodrigo Caio, ou seja, a gente tem uma cobertura aqui que é o Bruno Viana, que com o passe certo, você deixa o jogador da Chapecoense no 1 contra o zagueiro, se ele vencer esse zagueiro, ele está contra o goleiro, então assim, é uma situação de perigo que o Flamengo tem que evitar a todo custo. O Flamengo tem que criar dinâmicas para que situações como essa aqui, onde a bola está em disputa, onde o Flamengo não tem a posse da bola ainda, não tem o controle da bola ainda, e a Chapecoense possa recuperar a bola, o adversário no caso, se a Chapecoense rouba essa bola aqui e encaixa esse passe, era uma situação de muito perigo. Então, o Flamengo teve muita dificuldade, o Flamengo segue demonstrando muita dificuldade nas transições defensivas, o Flamengo apresenta muitos espaços, principalmente porque o Flamengo tenta pressionar e essa pressão ela ocorre, acho que de uma forma muito desbalanceada. Os volantes do Flamengo andam muito para frente e pouco para trás, e pouco e dão poucos passos laterais para recompor o espaço. Eles dão muito passos à frente na intenção de pressionar, de dar o bote, só que esses passos à frente, às vezes, não é a ação melhor necessária, não é a ação necessária para aquele momento, para aquele instante onde o jogador adversário está com a bola correndo, vindo de frente, com mais controle do que o jogador que está marcando. Então isso tem dificultado muito, o Flamengo tem deixado muito espaço entre as linhas aqui na frente dos zagueiros, na frente dos laterais. Aqui a gente tem esse jogador da Chapecoense, aqui a gente tem os dois volantes do Flamengo, praticamente os dois volantes pressionando a bola e o espaço às costas deles e está vazio. Então, nessa disputa da bola aqui, um outro lance que poderia acontecer é a Chapecoense conseguir achar o passe desse jogador, esse jogador arrastar, e aí a linha aqui teria que dividir referência, porque teria esse jogador atacando a profundidade e esse jogador trazendo a bola. Então, é uma situação de risco que o Flamengo tem se colocado, o Flamengo tem demonstrado isso, e isso é muito perigoso para o Flamengo. O Flamengo volta para o segundo tempo e segue mantendo a dificuldade na criação e com o Gabigol e o Bruno Henrique variando na saída da área, indo até o corredor lateral, indo até a intermediária, para poder ajudar o Flamengo a construir o jogo. O Flamengo não conseguia criar grandes chances ou chances claras na parte ofensiva. Teve até algumas finalizações, mas não teve nenhuma jogada trabalhada. Esse aqui é um exemplo de como que o Flamengo tem trabalhado a bola. O Flamengo praticamente não cria triangulações, o Flamengo praticamente não cria aproximação dos seus jogadores, do seu elenco, para que consiga trocar passes curtos e rápidos. O Flamengo tem jogadores, praticamente os jogadores todos marcados, as linhas de passe fechadas, e o Flamengo gira a bola em U, como a gente também já comentou aqui,
vem para o zagueiro para o outro, o zagueiro para o volante para o lateral para o volante para o zagueiro, e o Flamengo gira essa bola com tanta calma que a equipe adversária consegue fazer o balanço e não gera perigo praticamente nenhum. O Chapecoense teve um jogador que foi expulso, numa falta até um pouco perigosa, e aí parecia que os espaços iam começar a surgir, já que a Chapecoense estava com esse jogador a menos. O Flamengo teve algumas chances de contra-ataque. Essa chance, o Bruno Henrique dá o passe no Michael, e o Michael não consegue finalizar. Teve um outro cruzamento onde o Gabigol faz a finalização, na minha opinião fez até a finalização correta, mas o goleiro da Chapecoense, que fez uma boa partida, que inclusive é um dos destaques da Chapecoense nesse ano complicado, né, da Chapecoense, ele é um dos destaques. Ele fez uma bela defesa, que era uma finalização difícil, de primeira do Gabigol, de direita, e ele foi bem, ele saiu muito bem, se antecipou bem a decisão do Gabigol, então ele fez uma boa finalização. E aí o Renato começa a promover mudanças, ele tira o João Gomes e coloca o Vitinho, na intenção de ter mais um homem criativo nesse meio de campo, já que o Flamengo estava com um a mais. Essa modificação não surtiu efeito, o Flamengo não conseguiu criar muito mais, já que o Vitinho estava em campo. O Vitinho baixava a linha, baixava do bloco, saía do bloco de defesa da equipe da Chapecoense, mas não mais recebia esse passe e não conseguia, não tinha linhas de construção de jogo. Ele não tinha jogadores para poder fazer 1-2 um pouco mais rápido. O Flamengo realmente jogou numa intensidade muito baixa. O Flamengo jogava com muita tranquilidade. Parecia que realmente estava satisfeito com o resultado, com o placar da partida. E aí o Renato promove mais uma mudança, que foi uma mudança perigosa, mesmo com um a mais na partida, porque o Flamengo, desde o início da partida, demonstrava que estava com dificuldade da sua linha defensiva. E aí o Renato promove a mudança, que é a retirada do lateral Ramon, que saiu com dores, e coloca o Vitor Gabriel, que é um atacante. E com isso ele recua o Ilharão para a linha de defesa, e aí ele forma uma linha com Mateuzinho, Bruno Viana, o Ilharão e Rodrigo Caio. Nesse caso aqui, o Ilharão como zagueiro e o Rodrigo Caio como lateral, né, para cobrir no espaço lateral, mas em alguns outros casos o Rodrigo Caio ficou de zagueiro mesmo e o Ilharão ficou como lateral. E isso, assim, foi praticamente ir pro tudo ou nada, praticamente abriu mão da última linha, da linha de defesa. O Flamengo, que era uma equipe que deixava muitos espaços, e olha como que a Chapecoense tem espaço aqui. A gente tem 3 contra 4 do Flamengo, tudo bem, o Flamengo está em superioridade numérica, mas a Chapecoense tem espaço demais, o jogador pode decidir com muita calma, e tem um jogador atacando a profundidade aqui, tem um jogador que está irregular, mas ele pode se posicionar. E isso é muito ruim de ver como que, em algumas situações, o Flamengo não está sabendo, a equipe técnica, né, os treinadores, o treinador, o Renato, o auxiliar técnico dele, não estão sabendo resolver os problemas que os adversários têm impostos. O Flamengo praticamente abriu mão da sua linha defensiva, e isso foi um perigo muito grande, porque, como a gente vê aqui, a Chapecoense, com um a menos, começou a ter transições, a conseguir criar algumas oportunidades, já que o Flamengo tinha uma linha defensiva que já apresentava dificuldades e ia apresentar ainda mais, porque o Flamengo abriu mão da sua cobertura com os volantes. O único volante em campo era o Ilharão, que estava jogando na última linha defensiva. Então o Flamengo não tinha ninguém para jogar à frente dessa linha. E esse espaço começou a ficar mais evidente e começou a gerar chances de perigo para a Chapecoense. A Chapecoense, a gente pode ver como tem a distância do Bruno Viana para o Mateuzinho. A Chapecoense está no 2-1 nesse corredor, podia ter trabalhado um pouco melhor essa bola, mas o Mateuzinho conseguiu recompor e disputar a bola bem aqui nesse caso. Mas no finalzinho a gente teve ainda uma chance da Chapecoense, que foi uma das chances mais claras do jogo. A Chapecoense recupera a bola e olha como o Flamengo tá postado. O Flamengo tem o Vitinho, o Vitinho, que é um jogador ofensivo, né, que tem características mais ofensivas,
ajudando a última linha. Como eu disse, ele estava baixando para poder ajudar essa saída, essa construção de jogo. O Rodrigo Caio e o Ilharão muito à frente e o Bruno Viana que fazia a cobertura. O jogador da Chapecoense vence o primeiro duelo do Rodrigo Caio, o Ilharão não consegue chegar e a gente já tem o Bruno Viana no 1 contra um jogador em vantagem cinética. O jogador saiu correndo um pouco antes, o Bruno Viana teve que girar no próprio eixo para poder acompanhar esse jogador. E esse jogador, o Gabriel Batista, ainda sai para tentar encurtar esse espaço, mas o jogador da Chapecoense consegue fazer o drible e finaliza para fora, de fora da área, o gol sem goleiro. Era um gol que decretaria o resultado, a Chapecoense sairia com a vitória com 1 a menos e dificilmente o Flamengo conseguiria empatar pelo que vinha apresentando, né? A gente sabe que o si no futebol é uma coisa que vai mudando muito, mas pelo desempenho e pelo que o Flamengo vinha apresentando, dificilmente o Flamengo conseguiria fazer um gol, porque realmente as mudanças não surtiram efeito, as alterações, tanto a alteração tática para o 4-4-2, tanto como as mudanças da entrada do Vitinho, a entrada do Vitor Gabriel, não surtiram efeito no desempenho do Flamengo, e mais uma vez o Flamengo empata uma partida no Campeonato Brasileiro com um desempenho bastante questionável, e tanto no setor ofensivo, tanto quanto o setor defensivo apresenta problemas, e cada vez mais a gente vai chegando perto da final, que é o único título hoje que o Flamengo tem realmente condições, tem grandes condições de ganhar, vamos colocar assim, que é a final da Libertadores no dia 27. Então, amantes do futebol, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e deixe um comentário aqui de vocês sobre o que vocês acham do trabalho do Renato Gaúcho, o que vocês acham que ele pode melhorar, o que vocês acham que o Flamengo precisa fazer, porque a final da Libertadores está chegando e, pelo que a gente tem acompanhado, o torcedor do Flamengo está ficando bastante preocupado. Até logo!